Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Lourdes, São José, deixe-vos assentar. Estava sentado à beira do caminho um cego que pedia esmola. A igreja ela coloca para nossa meditação na 50ª dois fatos importantes que são entre eles conexos: a predição da paixão de Cristo e a cura do cego de Jericó. Nós vimos no tempo da 70ª, no primeiro domingo e no segundo domingo, a igreja nos chamar ao trabalho. A 70ª nos chama a cuidar da vinha do Senhor. A 60ª, preparar essa terra para receber a boa semente da palavra de Deus. Domingo da 50ª nos dá o motivo para abraçar esse trabalho. É a paixão do Salvador que garante a nossa salvação. Em união com a paixão do Salvador é que nós empreenderemos os trabalhos para a purificação e nosso crescimento espiritual, que vamos empreender nesse tempo de Quaresma. E ainda também pela epístola, a epístola de São Paulo nos fala desta caridade, que deve informar todas as ações nesse tempo de penitência. Posso fazer isso, aquilo, dar esmolas, cuidar dos pobres, entregar o meu corpo ao cilício, aos suplícios, mas se isso não for informado pela caridade, não vale de nada. Então a 50ª vem colocar esse plus, esse mais, na importância das nossas ações empreendidas para o bem da nossa alma. Necessário trabalhar, sim, trabalhar com a caridade. Qual o motivo? A paixão do Salvador, essa união da paixão do Salvador para empreender o mistério da nossa salvação em nós, colhendo os frutos da redenção. E nosso Senhor vai até Jerusalém com seus discípulos, e nessa subida a Jerusalém, que é a cidade do sacrifício, ele prediz a sua paixão e a sua morte aos seus discípulos. E ele prediz essa paixão para avisar os seus discípulos, para prepará-los para o grande mistério da salvação. Ele prediz a paixão a seus discípulos para mostrar com qual liberdade ele vem abraçar a paixão, com qual liberdade ele abraça esta obra da redenção, mesmo prevendo os sofrimentos mais atrozes, mesmo prevendo as atitudes bárbaras do povo, o abandono dos discípulos, dos amigos. Mesmo diante disso, Nosso Senhor abraça com total liberdade a paixão. Ele não foge, ele toma a sua cruz, ele toma os seus tormentos para a obra da nossa salvação. E assim, ele já prediz, ele já diz com antecipação o que vai acontecer, como que dizendo que ele está a abraçar tudo isso de forma muito voluntária. Ele já se coloca como aquela ovelha que sobe, é conduzida ao matadouro, não oferecendo resistência nenhuma aos seus carrascos. E se ele, enquanto homem-deus que é, ele vai preso, é justamente para nos mostrar que ele vai voluntariamente, porque enquanto homem-deus que ele é, poderia muito facilmente evitar os liames dos carrascos. Mas ele não, ele se abandona completamente nas mãos dos seus algozes e entrega voluntariamente a sua vida para a nossa salvação. E já predizendo isso a seus discípulos, ele já mostra para eles e nos mostra para nós que ele abraça esta obra de forma
totalmente voluntária, uma total doação de amor para o nosso bem. Também a igreja coloca esse evangelho em que se anuncia a paixão de Cristo, até anunciando o tempo quaresmal e anunciando para nós já a Semana Santa, né? Lembrando que nós vamos entrar num tempo propício para melhor meditar a paixão do Salvador, as dores de Nossa Senhora. É o tempo propício da redenção, né, cujo ápice se dá justamente na Semana Santa. E para nos dar assim coragem, um motivo para bem cumprir os nossos exercícios do tempo quaresmal, para buscar o nosso crescimento espiritual, para buscar crescer no amor de Deus, sobretudo os exercícios ligados à mortificação e à abstinência. Se nosso Senhor, Ele abraçou livremente, de toda a sua vontade, tais sofrimentos pela nossa salvação, Ele que possui uma humanidade pura e sem mácula, também nós somos convidados desse tempo de Quaresma a abraçar voluntariamente, né, pequenos exercícios de oração, de mortificação, de desapego através da esmola, né, pequenos exercícios em união com a paixão de Cristo, pequenos exercícios que nos trazem uma certa dificuldade para crescer no amor de Deus, para empreender o negócio da nossa redenção, fazendo penitência até mesmo por aqueles que não fazem penitência. E esse anúncio da paixão, nessa 50ª, nos lembra também que esta crueldade e esta ignomínia da paixão de Cristo é de alguma forma renovada por essas desordens nos dias de carnaval, em que tantos pecados são muito mais facilmente cometidos, muitas desordens são muito mais facilmente cometidas e que ofendem muito a Deus. E de alguma forma, na sua parte ruim, é renovada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo neste dia. A igreja, nos lembrando que o pecado ofende a Deus e o pecado foi um dos motivos de Cristo ter tanto sofrido por nós, foi para a nossa salvação, para nos livrar dos nossos pecados. A igreja nos pede, nesses dias, uma pequena oração de reparação a nosso Senhor ofendido. Nosso Senhor anuncia a paixão a seus discípulos e a nós, e os discípulos nada compreendem deste anúncio da paixão. Eles estavam por demais apegados a Cristo humano demais, a Cristo enquanto dominador e libertador terreno e político, apegados demais a Cristo enquanto instaurador de um reino de Israel político, livre da dominação de outros povos. Estavam apegados demais a um Cristo terreno a seus olhos, e por isso estavam cegos para a verdadeira missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles escutam Cristo falar dos seus sofrimentos, da sua paixão, de nada eles conseguem compreender. Não compreendem e não compreenderão mesmo no momento da paixão, e por isso fogem, por isso abandonam a Cristo. Nada compreenderam de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam cegos, não de uma cegueira física que compromete os olhos da carne, compromete as nossas vistas naturais. Estavam cegos de uma cegueira espiritual que impede a inteligência de enxergar a verdade plena que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cegueira que confunde a alma, uma cegueira que impede de ver em Cristo o triunfador da morte, o triunfador do pecado, mesmo nos mais diversos sofrimentos, e sobretudo dos seus mais diversos sofrimentos. Todos estavam cegos diante de Cristo, do seu mistério da redenção. Estavam cegos diante do mistério da cruz de Cristo.
muitas vezes porque não quiseram ver, cegos porque não quiseram ver em Cristo, no mistério da redenção, o Cristo Salvador. E justamente eles encontram um cego no meio do caminho, às portas da cidade de Jericó. Esse cego que, sabendo que Cristo Nazareno estava passando por ali, conhecendo a fama de Cristo e tendo fé nesse Cristo, ele grita, apesar do tumulto e do barulho da multidão, ele grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Tanto mais ele era abafado, tanto mais ele clamava por este filho de Davi. E nosso Senhor vai até ele, nosso Senhor o reconhece, e nosso Senhor escuta dele: Senhor, que eu possa ver, Senhor, que eu veja. E nosso Senhor, num ato de extrema bondade, com suas palavras salvíficas, faz com que este homem adquira a luz natural para seus olhos. Ele volta a ver. Este homem, glorificando a Deus, se põe logo a seguir Cristo nessa subida que Cristo vai para Jerusalém, para a cidade do sacrifício. Segundo os padres da igreja, este cego é a imagem do gênero humano, do ser humano, que está sentado cego por causa do pecado, sentado no caminho da vida, cego pelo pecado, cego pelas desordens dos vícios, das honras do mundo, desordem da carne. Esse pecado, essa desordem, fez ao homem perder a luz celeste, fez perder a luz da verdade, fez perder a luz da graça. E ele acabou, o gênero humano, o homem acabou mergulhado nas trevas do pecado, da morte e da condenação eterna. E é a condição de todo homem, de todos os homens que se deixam enganar pelas vicissitudes desse mundo corrompido, que se deixam enganar pelas glórias, pelas honras do mundo, pelo respeito humano, pelos vícios, e acabam tendo a sua inteligência cegada, obscurecida, para uma compreensão mais profunda, mais plena da verdade e para uma vivência mais plena dessa verdade. É o homem cego pelas suas paixões desordenadas, cegos pelo orgulho, pelos mais diversos vícios, deixam cegos para a luz da verdade. Deixa preso também, sentado, acomodado, no estado de extrema pobreza, miséria espiritual, reduzido à mendicância, porque ele busca até as virtudes, ele mendiga por um pouco de virtude, um pouco de graça, pela salvação, mas não consegue por si mesmo grande coisa, não consegue se levantar, não consegue por si mesmo retomar a luz e caminhar em direção ao céu. O único que pode tirá-lo desta situação é Cristo, é nosso Senhor. É o único que pode e que ouviu o seu clamor nesse estado de sua miséria. É nosso Senhor subindo para Jerusalém, subindo para a cidade do seu sacrifício. Nosso Senhor é o único capaz de reconhecer o grito do ser humano, é o único capaz de conceder à humanidade a luz da verdade que a fará caminhar em direção a Jerusalém celeste com Ele. Nosso Senhor é o único que pode livrar a humanidade das suas trevas. Não existe outra solução fora de nosso Senhor
Jesus Cristo. Qualquer um que venha querer dar a luz à humanidade, a luz da verdade, a luz que ilumina verdadeiramente a razão humana, a luz da fé, qualquer um que prometa a salvação e a verdade fora de nosso Senhor Jesus Cristo, por meios e conhecimentos meramente humanos, é um enganador, é um sedutor, é falso, é o anticristo. É o anticristo. Qualquer um que queira prometer a luz da verdade fora de nosso Senhor Jesus Cristo, fora dos seus preceitos. É o anticristo. É nosso Senhor, pelo seu sacrifício, que vem ao encontro do ser humano para conceder essa luz. Nosso Senhor, pelo seu sacrifício em Jerusalém, na Cidade Santa, que nós vamos reviver liturgicamente nesse tempo quaresmal e Semana Santa, nosso Senhor é o único que pode nos retirar da nossa cegueira, é o único que pode quebrar as amarras dos nossos pecados e vícios pela luz da sua doutrina, pela luz da sua graça. É o único que pode nos dar essa luz, nos fazer levantar, nos fazer caminhar, nos dar essa liberdade de filhos de Deus no bem, de caminhar juntamente com Ele, nas vias do céu. É nosso Senhor que pode somente. Nosso Senhor é todo-poderoso por isso e nos dá tais graças em virtude do seu sacrifício. No momento que nosso Senhor se aproxima da cidade de Jericó, que esse cego recebe a faculdade de ver, recebe de volta a luz, é livre das suas vicissitudes, é justamente quando nosso Senhor se aproxima dele que ele caminha e sobe a Jerusalém na companhia de Cristo. É justamente quando o Verbo se faz carne, quando a divindade se reveste das nossas enfermidades e que vem tocar de perto as nossas enfermidades, né? As enfermidades humanas como um todo, que o gênero humano contraiu por causa do pecado. É justamente quando o Verbo se fez carne e habita entre nós, é que o homem recebe de volta as luzes necessárias para reconhecer a verdade salvífica e para caminhar para a Jerusalém celeste, sendo redimidos por isso através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe então um contraste entre essas duas situações. Há algo de comum entre elas e ao mesmo tempo um grande contraste. Nós temos ali o problema da cegueira dos discípulos e no homem sentado às portas de Jericó. E há um contraste entre a cegueira dos discípulos e daquele homem da estrada. Esta tocava o corpo, aquela dos discípulos tocava a inteligência. Uma impedia de ver os homens, impedia de ver as coisas naturalmente visíveis. A outra, mais profunda, impedia de ver Deus no mistério da sua paixão, impedia de compreender o mistério da redenção por causa de apegos excessivamente naturais e desordenados. Uma cegueira é imediatamente curada por Cristo no caminho. A outra cegueira precisará esperar um tempo a mais até o dia de Pentecostes para ser totalmente livre. É mais fácil para Deus abrir os olhos do corpo de um cego para a luz natural deste mundo do que abrir os olhos dos homens para a luz da fé. Do que abrir os olhos dos homens para a luz da fé. E lhes fazer ver o amor de Deus
em tudo, sobretudo na ação da providência na nossa vida, sobretudo nas tribulações e nos sofrimentos. É mais fácil para um milagre abrir os olhos de um cego do que um milagre operar a conversão, abrindo os olhos da inteligência para a luz da fé. E essa abertura dos olhos no campo espiritual é um verdadeiro milagre, mas que exige plenamente a nossa colaboração. O cego no caminho, ele estava muito bem disposto a receber o milagre, a cura que ele pedia a Cristo. Ele clamava com força e com fé: Senhor, que eu possa ver. E ele teve então seus olhos abertos, ele colaborou com o milagre que ele havia pedido a Cristo. Os discípulos, apegados em demasia às suas conclusões precipitadas sobre Cristo, não teve ali, neste anúncio da paixão, nessa caminhada para Jerusalém, não tiveram os discípulos os seus olhos abertos. Tiveram que esperar mais um tempo. Quando estiverem bem dispostos, em meio às preces do dia de Pentecostes, é que eles terão, enfim, os seus olhos plenamente abertos para a luz da verdade e compreenderão o mistério de Cristo. Todo aquele, então, que não reconhece Cristo, que não conhece a luz de Cristo, através da fé revelada, através do que a igreja sempre ensinou, pela vivência dos mandamentos e da lei de Deus, todo aquele que não conhece a luz de Cristo é um cego verdadeiramente espiritual, que não possui a luz da verdade, que é Cristo. Todo aquele que não reconhece nosso Senhor como verdadeiro caminho, verdade e vida, é cego, porque não tem a luz da verdade que é Cristo, da verdade plena que é Cristo. Todo aquele que busca soluções para os problemas do mundo, da sua vida fora de Cristo, fora da verdadeira religião de Cristo, é cego, porque não busca a verdadeira luz que só pode ser encontrada plenamente em Cristo. Aquele que busca solução para o problema do mundo, da crise do mundo fora de Cristo, é cego. Mas também todo aquele que crê em Jesus Cristo, que diz de si mesmo: eu sou o caminho, e reconhece Cristo como um único caminho que leva para o Pai, aquele que considera a sua doutrina como uma estrada segura da qual não se deve desviar quem quiser ser salvo, vê na sua igreja, a igreja verdadeira, como o único caminho ordinário de salvação, e ao mesmo tempo negligencia muito o conhecimento das coisas sagradas e da prática das virtudes cristãs, é também um cego. Talvez pior, porque não quer ver, está diante da verdade e não quer ver. Pode reconhecer a verdade e não quer. Está sentado à beira do caminho, na beira da estrada do caminho que leva a Cristo, porque até ele reconhece Cristo como caminho, mas não o segue. Reconhece o caminho, mas prefere a comodidade na qual ele fica por causa da cegueira. Comodidade que não o leva a ter compromissos sérios diante de Deus, diante do negócio da sua salvação. Prefere a falsa tranquilidade do pecado e do vício ao combate para conservar e crescer na virtude, na graça e no amor de Deus. Isso também é cegueira, e cegueira espiritual. Nós temos um caminho de santidade à nossa frente, mas nós permanecemos de olhos fechados, permanecemos negligentes, nós não nos levantamos para seguir esse caminho, não levantamos a nossa cabeça para reconhecer
Cristo, que o único capaz de dar a luz da verdade aos nossos olhos. Nosso Senhor até passa do seu lado pelos muitos meios que a igreja detém, mas permanece de cabeça abaixada porque não quer ver a Cristo. E aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo como caminho de salvação, e que no estado da sua grande miséria sabe se reconhecer pecador, sabe rogar sem cessar as graças que são tão necessárias para crescer na vida cristã, é também cego porque ainda permanece preso às suas misérias, um cego sentado à beira do caminho, mas que grita pela graça de Deus, como faz esse cego do Evangelho. Ele está sentado por causa das suas deficiências e fraquezas, não consegue se levantar sozinho, porque precisa da graça de Deus, não tem força suficiente, mas ao mesmo tempo ele não se acomoda. A única força que lhe resta é a força da oração, uma oração constante, uma oração fervorosa, cheia de fé, para obter o socorro de Deus, para ser ouvido por nosso Senhor e assim poder sair da sua condição decaída e viciosa. Senhor, que eu possa ver. Podemos até ser cegos em certos momentos da nossa vida por causa da nossa condição, dos nossos pecados, mas não podemos calar nunca a voz da nossa oração para poder sair dessa nossa condição, dizendo para Cristo: Senhor, que eu possa ver. Filho de Davi, tende piedade de mim e que eu veja. É interessante que nosso Senhor, nos diz o Evangelho, ele é precedido de uma grande multidão. E os padres, eles interpretam esta multidão como a multidão dos desejos da carne, a agitação dos vícios, o barulho do mundo, que vem antes de Cristo em nosso coração para tentar dissipar os bons pensamentos, abafar os nossos bons propósitos, nos incomodar até no exercício da nossa oração, para que a nossa voz não seja ouvida por Cristo. E além de cegos, essas 1000 armadilhas do demônio tentam nos fazer mudos para que Cristo não possa nos ouvir, verdadeiramente mudos espirituais. O cego do Evangelho, ele nos dá o exemplo, ele não se cala diante do tumulto da multidão, diante das vozes que tentam abafar o seu grito, mas ele grita ainda muito mais alto: Filho de Davi, tende piedade de mim. E assim, também nós, tanto mais nós somos incomodados pela agitação dos pensamentos, pelo tumulto das tentações, mais somos atormentados pelas diversas situações da vida que talvez nos levariam ao desespero, tanto mais nós devemos levantar a nossa voz e nunca calar, a começar pela voz da nossa oração. Tanto mais devemos nos perseverar na oração, nos nossos bons princípios, nossos bons propósitos, quanto mais for a força da tentação. Tanto mais devemos perseverar nos nossos bons projetos, nossos salutares projetos, pelo nosso bem da nossa alma, pelo bem do nosso próximo. Tanto mais se estivermos diante das mais diversas tentações de desânimo e de abandono, diante das mais diversas dificuldades, tanto mais devemos levantar a nossa voz e clamar pelo socorro de Cristo. Santo Inácio ensina que no momento das tentações, das conturbações de alma, nós não podemos mudar de propósito, não podemos mudar de atitude no momento das nossas tentações, mudar de princípios ou de propósitos, porque a nossa decisão será certamente falsa, incomodadas pelo vício, pelo desespero ou pelas tentações, decisões precipitadas. Só se muda de propósito ou de
de princípios, entre aspas, de propósitos, de projetos, em estado de repouso de alma, de tranquilidade de alma, porque a decisão será melhor refletida. Diante do tumulto, nós não podemos deixar vencer pelo tumulto das tentações, mas permanecer firmes nossos bons propósitos. Senhor, Filho de Davi, tende piedade de mim. Nós não podemos nunca abandonar a prática do bem que nós podemos fazer. Mesmo se temos dificuldades, mesmo se tem o barulho do mundo que às vezes impede. Não podemos nunca abandonar o bem que nós podemos fazer para nós, para o nosso próximo. E nosso Senhor, devemos lembrar sempre que nosso Senhor, Ele sempre vem em nossa direção, Ele sempre passa perto de nós, Ele sempre está à nossa escuta, e a sua voz salvífica nas dificuldades nos fará outra vez encontrar de novo a luz e a força para levantar, para resistir e para caminhar, contanto que nós sejamos bem dispostos a segui-los no seu caminho para Jerusalém do sacrifício e para Jerusalém celeste. E em meio às mais diversas e intensas tribulações, nós podemos perceber sempre que nosso Senhor, Ele vem passar ao nosso lado. Às vezes nós não percebemos por causa do desespero. Mas nosso Senhor, nas nossas tribulações, Ele passa de alguma forma com a sua graça ao nosso lado. Ele para diante das nossas súplicas insistentes. Ele nos dá ouvido. Ele não nos deixa de ouvir. E Ele vai trazer como consolo a graça e a paz necessária para tranquilizar a nossa alma e primeiramente livrá-la do desespero, pelo poder da nossa oração. E depois nos dará aquilo que é mais importante, a luz da sua graça, que nos faz filhos de Deus e que nós havíamos perdido outrora por causa dos nossos pecados. Nosso Senhor, Ele vem até nós, Ele passa diante de nós, Ele nunca deixará de ouvir a voz das nossas súplicas e saberá retribuir de forma abundante os nossos esforços que nós fizemos em união com o mistério da sua sagrada paixão. Nosso Senhor não nos deixará de nos ouvir na paixão pessoal das nossas vidas. Ele saberá nos iluminar com a luz da sua verdade, e nos fará caminhar com Ele para a Jerusalém celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.